Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o irmão Alci Barbosa e esse é o nosso canal Mergulho nas Escrituras. No vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto bastante polêmico que está causando bastante barulho no nosso país, a legalização do aborto. Eu gostaria de saber a sua opinião, principalmente você que é cristão, você que é cristã. O que você acha da legalização do aborto no Brasil? Você é contra? Você é a favor? Deixe sua opinião aí nos comentários. Bom, nós sabemos que no Brasil o aborto ele já é permitido em algumas situações, sejam elas em caso de má formação do feto, em caso de perigo de vida para a mãe ou em caso de estupro. Isso nós já sabemos que nessas condições o aborto já é legalizado no país. Porém, o movimento feminista tem feito grandes campanhas aí mundo afora na tentativa de legalização do aborto. Em qualquer situação, basta a mulher não querer ter aquela criança e ela terá o direito de abortar simplesmente, simples assim. Basta ela não querer, porque, segundo eles alegam, né, segundo alegam as feministas, meu corpo, minhas regras. Então eles querem dar às feministas o direito de abortar pela simples vontade de não querer ter aquela criança. E para isso, o movimento feminista tem usado alguns argumentos que são facilmente derrubados. E nós vamos abordar algum desses argumentos aqui. Primeiro argumento das feministas, que a legalização do aborto diminuiria o número de óbito das gestantes e diminuiria também o número de aborto. Por que diminuiria o número de óbito? Porque pelo aborto não ser legalizado no país, então as mulheres têm que procurar as clínicas clandestinas sem nenhum suporte viável para a realização do aborto, e isso causa um número muito grande de óbito nas gestantes. E outro, que diminuiria a legalização do aborto, diminuiria o número de aborto no país. Falando primeiro do óbito das gestantes. A legalização do aborto, na verdade, propõe trazer à mulher o direito legal e seguro de assassinarem as suas crianças. Porque o aborto é isso. Aborto é assassinato. A outra alegação, que diminuiria o número de abortos. Como? Como? Se sendo ilegal, segundo ele, já acontece um número de aproximadamente 1 milhão de abortos no país. Como diminuiria o número de abortos tornando isso legal? Ah, então as mulheres só querem abortar porque é ilegal. Se legalizar, elas não vão mais querer abortar. Se legalizar, elas vão querer ter os filhos. É isso? Então esse argumento já começa a cair por terra já. Na verdade, elas não querem, o movimento feminista não quer proteger a mulher, tá? Na verdade, eles só querem ter um direito seguro e legal da mulher assassinar as suas crianças. Um outro argumento que o movimento feminista usa, né, é que com 12 semanas, né, é o que eles pretendem a priori, 12 semanas para ser legal o aborto no país, eles usam o argumento que com 12 semanas ainda não há vida. Não tem vida, então não teria assassinato. Porém, a grande maioria dos cientistas e dos biólogos são categóricos em dizer que a vida começa no ato da concepção. Então, esse argumento das feministas de que com 12 semanas ainda não há vida também já cai por terra. Eu vou colocar aqui, um videozinho aqui para os irmãos verem. Um médico resolveu fazer uma ultrassonografia, resolveu filmar uma ultrassonografia de um feto com 12 semanas. E ele mostrou nessa ultrassonografia que com 12 semanas o feto já tem estímulos. E ele mostra, como vocês podem ver aqui no vídeo, um feto com 12 semanas saltando dentro do ventre da mãe. Então esse argumento de que com 12 semanas
ainda não tem vida, esse argumento também é facilmente derrubado, porque se com 12 semanas um feto ele já pode saltar no ventre da mãe, então é sinal que há sim ali uma vida. Mas na verdade, o movimento feminista, ele fala em 12 semanas, mas assim que o aborto for legalizado com 12 semanas, eles vão passar a pedir a legalização do aborto com 24 semanas, como já acontece em alguns países. Tá? E eles fraudam dados, fraudam números, fraudam o que tiver que fraudar para tentar legalizar o aborto no país. Então, como eu falei, liberando com 12 semanas, eles vão pular para legalizar com 24 semanas. Tá? Inclusive, Barack Obama, ele defendia o aborto, tá? Depois do parto realizado. Como é que é isso? O médico realizaria o parto da mulher e depois desse parto realizado, a criança nascendo viva, caso a mãe quisesse, o médico teria o direito de tirar a vida dessa criança. Aborto após o parto. Para vocês verem onde o movimento feminista pretende chegar com a liberação do aborto. Tá? E o movimento feminista é engraçado para nós vermos o seguinte: o movimento feminista não pretende a preservação da vida da mulher. O movimento feminista pretende, com o aborto, liberar, tá? Isso é só uma ideologia política, tá? Não passa de política. Então não tem nada a ver com a preservação da vida da mulher, tem interesse de grandes empresas, de grandes associações na liberação do aborto, porque existe uma indústria muito lucrativa por trás disso, e eu falo disso num próximo vídeo, para o vídeo aqui não ficar muito comprido. Então, recentemente, no nosso país, tentou-se implementar uma política de planejamento familiar, onde o casal se aconselharia com médicos a melhor forma de se planejar para uma gravidez num tempo oportuno em que essa família estivesse preparada para ter aquela criança. O movimento feminista fez maior barulho, disse que aquilo seria controle de natalidade, que era um absurdo o governo se meter na vida do casal para influenciar o casal no melhor momento em que eles fosse o melhor momento para eles para ter uma criança, e simplesmente barrou essa política de planejamento familiar, onde um casal seria ensinado, aconselhado o melhor momento para ter essa criança e aconselhado também para usar os melhores métodos contraceptivos para que assim não precisasse fazer o aborto. E o movimento feminista foi contra isso, mas é a favor da liberação do aborto indiscriminadamente. Existia no país algumas formas, algumas tentativas de dissuadir a mulher de fazer o aborto. Por exemplo, em caso de estupro, era necessário, a mulher tem o direito de fazer o aborto, mas era necessário que ela denunciasse o agressor. Afinal de contas, um estuprador estava por aí à solta e poderia fazer outras vítimas. Então a mulher, em caso de estupro, ela tem o direito de realizar o aborto, mas ela tinha que denunciar o agressor. Simplesmente, tiraram essa obrigatoriedade da mulher denunciar o agressor, porque alegavam que isso causaria constrangimentos à mulher. E com isso, acabou fazendo o quê? Acabou contribuindo para que o estuprador continuasse à solto na sociedade, fazendo outras vítimas. Então isso prova mais uma vez que o movimento feminista é um movimento pura e simplesmente político e nada mais. E com isso, deixava aí o marginal continuar
às margens da lei aí, fazendo outras vítimas. Uma outra tentativa que existia por parte dos médicos, né, de dissuadir a mulher de fazer o aborto, era tornando possível que a mulher assistisse a ultrassonografia, uma ultrassonografia da criança com 12 semanas antes dela realizar o aborto. E simplesmente também foi proibido. Não, isso é um absurdo, a mulher não tem que assistir a ultrassonografia, não. Sabe por quê? Porque muitas mães, né, tinham o seu instinto maternal ativado, acionado, quando ela ia na clínica para querer fazer o aborto, e ela assistia a ultrassonografia da sua criança se movimentando dentro da sua barriga, e o instinto maternal era ativado, e essa mãe, muitas delas, desistiam de realizar o aborto. Então, simplesmente, não tem que mostrar, fazer com que a mãe assista a ultrassonografia, não. Então, você vê que, na verdade, o que o movimento feminista quer é incentivar a mulher a fazer o aborto, tá? Uma outra coisa que acontece é o seguinte: se o aborto é ilegal no país, é crime. Se é crime, a Constituição diz que quem é sabedor de um crime e não comunica aquele crime às autoridades, ele acaba sendo coparticipante desse crime. Então, os médicos, quando uma mulher ia até ao setor de saúde, né, e possivelmente ela teria uma situação de aborto, os médicos tinham a obrigação de comunicar às autoridades sobre aquela possível tentativa de aborto. E aí, simplesmente proibiram, tá? Por força de lei, os médicos não podem mais comunicar às autoridades, não podem mais entregar o prontuário daquela mulher que possivelmente tenha tentado fazer o aborto, para que ela não sofra um processo, e caso os médicos denunciem ou entreguem o prontuário daquela pessoa que tentou abortar, os médicos é que podem ser processados. Vocês estão entendendo como é que funciona o negócio da questão do aborto? Então, o movimento feminista não pretende, de forma nenhuma, preservar a vida da mulher. O que eles pretendem, na verdade, é chocar a população e tornar legal o aborto em todos os países onde eles militam nessa área, porque existe uma grande indústria por trás, com interesses financeiros por trás da legalização do aborto. Eu vou falar disso aí em alguns outros vídeos, tá? Existe aí a indústria científica, a indústria farmacêutica, parece que a indústria do comércio também tem interesse na legalização do aborto. Então, o aborto não passa de assassinato, uma tentativa de legalizar o assassinato no nosso país. Eu vou gravar depois alguns outros vídeos sobre esse assunto, mas eu queria alertar principalmente você que é cristão, que é cristã, que é homem, que é mulher de Deus. O cristão verdadeiro, tá? Verdadeiro, ele não pode ser a favor do aborto, sendo que Deus é a favor da vida. E nós vamos falar aí em outros vídeos aí, vamos nos aprofundar nesse assunto. Eu não quero me estender muito nesse vídeo aqui, para o vídeo não ficar muito comprido, já está até ficando um pouco comprido, mas eu vou encerrar aqui deixando vocês com o vídeo desse médico, Dr. Bernard Neiterson, tá? Que ele mesmo se declara responsável por cerca de 75 mil abortos, até que um dia ele resolveu assistir uma ultrassonografia de um feto com 12 semanas de gestação. E ele filmou a crueldade que tá bom? Que está por trás do aborto, como esses fetos são abortados. E ele mostra nesse vídeo aqui, que eu estou deixando para vocês,
como a criança com 12 semanas, ela tenta fugir do perigo do aborto, ela pressente o perigo e ela se esquiva dentro do ventre, dentro do útero materno, tentando fugir da bomba de sucção que vai tirá-la de dentro do ventre da mãe. E mais, essa criança não sai inteira, ela é partida e a cabeça fica dentro do ventre e depois a cabeça tem que ser meio que triturada para ser tirada de dentro do ventre da mãe. Ou seja, o requinte de crueldade que está por trás do aborto. Então eu deixo você com esse vídeo aí e no próximo vídeo nós vamos abordar mais especificamente o que está por trás da tentativa de liberação do aborto, tá bom? Então assista esse vídeo aí, deixe seu comentário, deixe o seu joinha aí no vídeo. Se você gostar do conteúdo, se inscreva aí no canal, tá? Indique para outras pessoas. A paz do Senhor, em nome de Jesus.